Boa noite, graça e paz a todos. Amém? Glória a Deus, que o Senhor é bom. Nesses dias nós estamos falando sobre o quê? Entrega, isso mesmo. Então vamos abrir a palavra do Senhor antes de nós entrarmos no tópico de hoje. Eu quero que você abra em Salmo 37, versículo 3, 4 e 5. Diz aí a palavra do Senhor: não se irrite, é o 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glória a Deus. E nós há 3 domingos, há 2 domingos atrás, e hoje é o 3º domingo, nós estamos falando a respeito de uma entrega. E no primeiro domingo nós falamos que a questão da entrega, ela é muito relacionada à confiança que nós temos em Deus, pela revelação do amor de Deus para conosco. Então, nós confiamos no Senhor e nós conseguimos então nos entregar a Ele. Mas como essa confiança? De que forma ela estabelece dentro do nosso coração? Sabendo que Deus, Ele é um Deus de amor. Diga assim: Deus é um Deus de amor. Diga assim: Deus é o próprio amor. Então, quando eu me entrego, confiando no Senhor, eu mergulho nesse amor. E esse amor é aquele que me fortalece, é aquele que é capaz de tocar no meu coração, no meu espírito, é capaz de tocar na minha alma, mente, vontade e emoções, e é capaz de transbordar isso para um corpo, para que eu possa glorificar ao Senhor nos 3 aspectos, tanto no espiritual, como no intelectual, mental, emocional, alma, como com o meu corpo. E essa entrega, ela precisa ser motivada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ela não pode ter um outro motivo. Nós nos entregamos a Deus porque Ele primeiro, Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, no nosso lugar. Então Ele é o nosso exemplo de entrega. Ele é a própria expressão de amor, quando Ele se entrega pela humanidade. E Ele se entrega na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o seu único Filho. Ele se entrega para que eu e você venhamos a ser salvos, sarados, curados e andemos refletindo a luz de Jesus, que então passa a brilhar dentro de nós. Então essa entrega que nós fazemos a Deus, ela deve primeiro estar pautada nesse amor que nós chamamos de ágape. É um amor incondicional. Sobre isso nós falamos um pouco semana passada. É um amor que Ele não se importa com o que você fez ou deixou de fazer. Ele ama você incondicionalmente. Diga assim: Deus me ama incondicionalmente. Se tem uma coisa que eu e você, nós não podemos duvidar nunca, é do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós. E esse grande amor, ele é capaz de cobrir multidões de pecado, multidões de defeitos. E como que Ele fez para fazer essa cobertura? Ele entregou Jesus.
Ele entregou, ele é o nosso maior exemplo de entrega. E quando nós tocamos no assunto do amor, nós temos a mais alta expressão de amor de Deus para com a humanidade, dando Ele seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E a nossa expressão de amor para com Deus, ela deve ser pautada nesse tipo de amor ou forma de amar de Deus. Porque nós confundimos muito o amor com um sentimento vazio, muitas vezes, com emoções vazias, que são desprovidas de sacrifício, que são desprovidas de uma entrega. E por isso nós refletimos no domingo passado a respeito do padrão, da forma de amar de Deus. E isso está lá em 1 Coríntios 13, que fala: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? O amor confia, o amor não se ressente do mal. E então nós trouxemos isso para as nossas vidas e nós analisamos se nós temos amado a Deus dentro dos padrões daquilo que Ele descreveu em sua palavra, que é o amor. Os nossos erros que nós cometemos é por pensar que Deus estará em todas as coisas que nós fazemos. Nós não levamos em consideração a vontade de Deus. E muitas vezes nós somos frustrados. Nós falamos isso no primeiro culto a respeito da entrega. Então confia no Senhor de todo o teu coração, não se estribe no teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. E muitas vezes nós vamos fazendo as coisas, nos damos mal, porque nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, para Ele ser o sim e o amém naquilo que nós estamos fazendo. Em segundo lugar, nós também erramos quando nós pensamos que Deus nos ama da forma como nós entendemos o amor. E nós estamos vendo pela palavra que não é assim. Nós erramos muito, porque a descrição ali de como se deve amar, inclusive ao Senhor, fala de uma entrega. 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não se ressente do mal. O amor é paciente, ele é benigno, ele é misericordioso. Então o amor é tudo isso, e muitos de nós não temos sido estas pessoas que verdadeiramente têm amado o Senhor. Quando nós lemos na palavra o salmista dizendo: espere no Senhor, confia nele. Quando o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Muitos de nós, por passar 1 ano, 2 ou 3, ou 10, ou 20, nós perdemos a paciência. E o amor é paciente. E nós pensamos então: para que eu vou servir a Deus se Ele não faz o que eu quero? Que tipo de amor é esse que nós temos para com Deus? Né? Quantas pessoas ficam magoadas com Deus, como eu disse semana passada, a respeito disso? Se ressente das circunstâncias, do mal que sobreveio sobre a sua vida. E nós, então, ficamos magoados com o Senhor, ficamos tristes e falamos muitas vezes assim: o que eu fiz para merecer isso? Eu busco a Deus e aí tudo isso me sobrevém, então de que adianta servir ao Senhor? Então eu vou deixar de servir ao Senhor. Sabe, com todas essas coisas e tantas outras, nós estamos deixando de lado a verdadeira expressão de amor para com Deus. Assim como Deus nos amou, nós podemos
amá-lo pelo Espírito Santo que está em nós. Sozinho, nenhum ser humano pode amar a Deus, mas com o Espírito Santo, nós conseguimos amar ao Senhor. Nós conseguimos nos entregar ao Senhor. Nós conseguimos amá-lo incondicionalmente, sem esperar do Senhor nada em troca. Esse é o tipo de amor de Deus. Esse é o tipo de entrega que Deus quer da sua igreja para esses últimos dias. Um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera. Um amor paciente, um amor bondoso, benigno, misericordioso. Um amor que não se ressente do mal. E é esse tipo de amor que nós devemos pedir para o Espírito Santo nesses dias, que nós possamos expressar a Deus. Nunca mais murmurarmos em nossas casas, em nossos carros, e dizermos assim: de que me adianta servir ao Senhor? As pessoas mais apegadas às coisas materiais, elas falam assim: até hoje eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. E você começa então a colocar uma medida no seu amor para com Deus, e parece que não vale a pena amar o Senhor. E isso não é verdade. E aí começa uma luta dentro de você, da sua carne com o seu espírito. Porque o primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, de todo o seu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para falar sobre isso, eu quero que você abra lá em Mateus 22, 39 e 40, que hoje nós vamos falar a respeito dessa entrega, a expressão de amor de Deus para com o próximo. Entrega parte 3. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser, com tudo que você tem, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a palavra do Senhor. Toda a lei, todos os profetas, todo o Novo Testamento, até o Apocalipse, tudo se resume a esses 2 mandamentos. É forte isso? Amém? Às vezes você fica procurando tanta coisa, não é? E amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. Glorificar ao Senhor com tudo o que você é, com tudo o que você faz, com a sua própria pessoa física, tudo, que todo o seu ser glorifique o Senhor. Uma entrega total. E o segundo mandamento, não menos importante do que o primeiro, é amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Primeira coisa, quem ama a Deus, ama aquilo que Deus ama. Quem ama o Senhor, ama aquilo que Deus ama. E não tem coisa que Deus ame mais do que os seres humanos. Foi por causa dos seres humanos que Ele entregou o seu único filho como sacrifício, para pagar o preço que a humanidade caída não tinha condições de pagar.
Então, nós temos que refletir isso nessa noite. Começarmos a pensar o quanto nós amamos aquilo que Deus ama. Será que nós amamos mesmo aquilo que Deus ama? Amar ao próximo como a nós mesmos. O que você faz quando você se ama? Você cuida de você, você zela pelos seus relacionamentos familiar, você zela pelos seus relacionamentos de amizade, você zela por tudo, porque você se ama, você gosta de você mesmo e você quer estar bem, não é verdade? Então a gente seleciona bem com quem a gente anda. O ser humano, ele é seletivo, a gente observa e a gente procura sempre viver da melhor maneira possível. Nós, quando nos amamos, nós nos preocupamos com a nossa saúde, por exemplo. Nos alimentamos bem, cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa mente, não é? Tudo isso porque nós nos amamos. E a palavra do Senhor quer que nós venhamos a amar o próximo dessa mesma maneira. Que nós venhamos a querer bem ao próximo, assim como nós queremos o bem para nós. Tudo de melhor a gente quer para nós, mas dessa mesma maneira, tudo do bom e do melhor nós devemos querer para o nosso próximo. Então, amar a si mesmo fala destas coisas. Agora, um problema talvez para você resolver aí entre você e o Senhor é se você não ama a si mesmo. Esse é um problema. Porque se você não ama a si mesmo, como você vai amar ao seu próximo? São reflexões para a gente fazer dentro desse tema de entrega. Nós estamos aqui nesses dias para pensar como, de fato, como de verdade nós vamos entregar a nossa vida para o Senhor, amando o Senhor nosso Deus, mas amando ao próximo como a nós mesmos. Então, o primeiro ponto para você refletir nesta noite é em relação ao seu próximo. O quanto você ama o seu próximo. E também nesta noite é noite para você abrir o seu coração, porque o Espírito Santo está aqui, para que o Senhor possa curar você de qualquer trauma, ferida, rejeição, sentimento de incapacidade, culpa, que talvez são por causa destas coisas, falta de perdão consigo mesmo, que você não se ame, mas o Senhor quer que você ame a si mesmo, goste de você, cuide de você, cuide dos seus relacionamentos. É isso que Deus quer para nós. E nós venhamos a amar o nosso próximo da mesma forma. No segundo slide, coloquei algumas coisas. Como você se ama? Uma pergunta. Procurando viver da melhor forma possível dentro daquilo que se entende que é o melhor. Não é verdade? De repente, eu tenho um entendimento do que é uma coisa melhor para a minha vida, né? Outra família acha que é outra coisa, outras pessoas acham que é outra coisa, mas a gente sempre, dentro daquele padrão que a gente tem, que nós selecionamos e falamos, não, isso aqui é o melhor, não é? Nós tentamos viver dentro daquilo. Aí eu coloquei alguns exemplos. Procura ter bons relacionamentos com a família, amigos, companheiros de trabalho, escola. Você procura ter um bom emprego. Você busca sempre comer bem, vestir-se bem, busca cuidar da sua saúde e, semelhantemente, devemos querer o mesmo para o nosso próximo. Quem é meu próximo? Essa é a pergunta. Diga assim, quem é meu próximo? Um homem, na palavra do Senhor, ele fez esta pergunta a Jesus. Quem é o meu próximo? O mais próximo dos próximos. Pensando em casamento.
nosso cônjuge, filhos, enfim. Mas hoje nós vamos estender um pouco mais, porque a igreja, ela não se resume apenas à nossa família, ela é uma extensão de Cristo na terra, ela é o seu corpo aqui na terra. E essa igreja, ela precisa entender que o próximo dela está também fora do seu círculo familiar, fora do seu círculo de igreja ou comunidade eclesiástica. Nós precisamos ampliar a nossa visão para que nós venhamos a entender o amor de Deus e como nos entregarmos verdadeiramente a esse amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem é meu próximo? Lucas 10, do 25 ao 37. Essa aqui, ela é a parábola do bom samaritano. Com essa parábola, eu posso falar a respeito de várias coisas, inclusive do plano da salvação, ou do plano da redenção da humanidade desde a fundação do mundo, não é? Eu posso também, com essa parábola, falar a respeito dos elementos dela, né? Eu posso usar essa palavra de muitas formas, que são biblicamente corretas. Porém, hoje, eu quero simplesmente focar na forma como esse samaritano cuidou de uma pessoa. Amém? Está aí, versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção nessa pergunta. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Jesus fez uma pergunta para ele, baseado já naquilo que ele sabia, porque ele era o intérprete da lei, né? Algumas traduções dizem que ele era um advogado, e ele sabia o que ele estava falando. E Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como você a entende? Versículo 27, a isto ele respondeu. Ele respondeu o que estava escrito na lei: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Quero parar aqui. Às vezes nós sabemos tanto da Bíblia, tanto da palavra, nós entendemos textos e contextos, mas nós não praticamos o básico. Amar o Senhor com todo o nosso ser e o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus disse aqui: faça isto e você viverá. É interessante você pensar que uma vida de entrega, uma vida onde tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você, sei lá, sonha, é tudo para Deus. E para o próximo, ou seja, você não tem mais nada, você não é mais nada. E é interessante quando nós pensamos que Jesus diz assim: faça isso
e você viverá. Faça isso e você viverá. Sabe por que muitos de nós não vivem uma vida plena? Porque a gente está muito focado naquilo que não é Deus, que não é do Senhor. Nós estamos focados no mundo, nas coisas do mundo, nós estamos focados nos nossos deleites, nos nossos prazeres, e nós não estamos focados no próximo. Para você pensar nisso. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus muda a sorte de Jó, quando ele ora pelos seus amigos. E quando você lê a história de Jó, você percebe que esses amigos nem eram tão amigos assim. Mas o que eu estou querendo te dizer é que você encontra uma vida plena, abundante, feliz, quando você ama a Deus e quando você ama as pessoas. Faça isso e você viverá. Se você amar o seu emprego, se você amar seu carro, se você amar sua casa, se você amar as coisas desse mundo, o amor do Pai não está em você. Fama, curtição, seja lá o que for, você não vai ter vida. O Senhor falou: me ame, ame o seu próximo, e você viverá. Qual era a preocupação desse homem aqui, tão conhecedor da palavra? O que eu posso fazer? Para herdar a vida eterna. Olha a pergunta dele como é séria. Jesus está falando isso. E é para mim e para você. Será que nós temos amado a Deus assim? Temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Muitas vezes não. Somos egoístas, somos avarentos, queremos só para nós. Não nos importamos com as pessoas. Dentro de casamentos, nós vemos isso. Nós não amamos muitas vezes o nosso cônjuge ao ponto de nos entregar a ele. Nós não amamos o nosso cônjuge ao ponto de nós investirmos nele e acreditarmos nele. Nós queremos sempre ser amados e ficamos sempre adoentados e com aquela alma doentia e aquela coisa chata que nunca supre. E quando você ama o próximo, amando a Deus, você tira os olhos de você e você olha para o próximo. O problema é o nosso egoísmo. E com o nosso egoísmo, nós podemos terminar a nossa vida muito mal. Então, o objetivo dessas palavras é para que nós venhamos a entender essa entrega total a Deus, baseada em seu amor. Porém, é uma entrega sacrificial. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Onde nós permitimos que Deus molde a nossa mentalidade. E nós não venhamos a andar segundo o curso desse mundo. Pegando todo esse amor e entrega a Deus, nós passamos então a olhar para aquilo que Deus ama. Deus ama os seres humanos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se,
perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Muitas vezes nós também estamos nessa situação. E Jesus contou para ele aqui essa história. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Um homem, ninguém sabe quem ele era. A Bíblia diz aqui que era apenas um homem. E esse homem, ele caiu nas mãos de ladrões. Ladrão na Bíblia simboliza Satanás e seus demônios. João 10:10 diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida eterna. Esse homem, ele caiu nas mãos desses ladrões. Seguindo a leitura, estes, depois de lhe tirar a roupa, roubaram ele. Lhe causaram muitos ferimentos, machucaram ele. Retiraram-se, fugiram. Lobo, salteador, foge. Deixando-o semi-morto, quase o mataram por completo. O que o inimigo fez com a humanidade? Lá no Jardim do Éden. Ele fez isso. Versículo 31. Por causalidade, ou por um acaso, um sacerdote, diga sacerdote, estava descendo por aquele mesmo caminho. Diga, mesmo caminho. E vendo aquele homem, passou de largo, passou longe daquele homem. De igual modo, um levita, diga levita, descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Versículo 36. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Olhando para as pessoas agora, nós vemos um homem qualquer, que a Bíblia não fala nada a respeito dele. Esse homem estava em um caminho. Ele vinha de Jerusalém para Jericó. Todas essas coisas têm simbolismo, mas o nosso foco não é esse hoje. Esse homem estava no caminho, e esse homem, ele foi encontrado ali nesse caminho por ladrões, gente má, salteadores, que bateram nele, machucaram ele, roubaram a roupa dele e foram embora. E ele ficou ali jogado, semi-morto. Ali naquele caminho, passou um sacerdote. E quando viu aquela situação, esse sacerdote, ele passou de largo, passou bem longe. O levita fez a mesma coisa. Quem eram os sacerdotes e os levitas? Eram as pessoas religiosas da sua época.
eram aqueles que dizimavam, eram aqueles que ofertavam, eram aqueles que estavam nas sinagogas, eram aqueles que guardavam o sábado, eram aqueles que ministravam no templo. Os religiosos, eles não se aproximaram daquele homem, mas passaram bem longe. Talvez eles pensaram como muitos de nós pensamos: não, eu não quero me envolver. Talvez eles pensaram como muitos de nós pensamos, e às vezes expressamos, porque eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu não tenho nem para mim. E talvez eles pensaram que, por causa da religião também, pensaram assim: ele deve ter feito alguma coisa para ele estar nessa situação. O que nós precisamos entender é que Jesus não agiria assim. As multidões, elas andavam atrás de Jesus, e elas queriam comida, e Jesus dava. Elas queriam ser curadas, e Jesus as curava. Elas queriam ser libertas de demônios, e Jesus as libertava. Jesus sabia quem eles eram. João Batista sabia quem eles eram. Raça de víboras. Jesus sabia tanto que ele multiplicou pão e peixe. Ele foi para um local isolado orar, atravessou o mar, e depois, quando ele saiu daquele momento de oração, lá veio a multidão atrás dele novamente. E ele olhou para aquela multidão e falou assim: vocês estão atrás de mim por causa da comida. Jesus sabia. Mas a questão aqui não era essa. E para nós também. Nós podemos julgar muitas coisas. Muitas pessoas estão realmente numa situação ruim, porque elas mesmas cometeram pecados. Algumas não é isso. Algumas é devido ao pecado original. Todo homem nasce com o pecado dentro de si. E muitas coisas acontecem nas nossas Muitas coisas acontecem nas nossas vidas por causa desse pecado original. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Nós precisamos aprender... Está ligado esse? Nós precisamos aprender a ajudar as pessoas com o coração verdadeiramente altruísta, sem esperar nada em troca. Esse é o amor ágape. E muitas vezes, travado por uma mente religiosa, nós não ajudamos o próximo. Nós o abandonamos. Esse samaritano, diz a palavra do Senhor, ele usou tudo o que ele tinha para ajudar aquela pessoa. Todos os recursos que estavam ali disponíveis para ele naquele momento. Ele tinha o quê? Óleo, vinho e tinha o quê? Um animal. Eu imagino que era um cavalo. Ele tinha um animal. Então ele usou o óleo e o vinho para tratar as feridas daquele homem. E depois levantou aquele homem, colocou aquele homem sobre o seu animal e levou até uma hospedaria. Chegando lá nessa hospedaria, a palavra do Senhor diz assim, que ele ficou com aquele homem. E no outro dia,
quando ele foi embora, ele ainda deixou um valor ali, para que aquele homem continuasse sendo cuidado, até que ele voltasse. O que isso quer dizer para nós? Ele não só ajudou aquela pessoa naquele momento, mas ele se importou com aquela pessoa até que aquela pessoa estivesse numa condição melhor. O que isso quer dizer para nós? Que com aquilo que nós temos nas nossas mãos, nós podemos ajudar o próximo. Nunca diga eu não tenho, eu não posso. Não é verdade. Você é um filho de Deus. Você tem, você pode. Agora eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Ele se aproximou daquele homem. Você precisa decidir se aproximar dessas pessoas. Decisão. Se você falar assim, eu não sinto, você não vai sentir. A nossa alma não sente esse tipo de coisa. Que você vai falar assim, não é problema. Mas é uma decisão. Ele decidiu se aproximar. Ele olhou a situação daquele homem com os olhos diferentes dos religiosos. Porque a Bíblia diz que ele teve compaixão. Ele não ficou perguntando se era o homem o culpado, quem que era o culpado daquela situação, mas ele teve compaixão. E o que a gente hoje precisa olhar é que esse homem, ele investiu, não foi só óleo, vinho e cavalo, ou animal, e algumas moedas naquela hospedaria. Esse homem, ele investiu tempo e dinheiro. Diga tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Como que o Adriano vai expressar o amor dele pela Lucilene? Tem que investir tempo e tem que investir dinheiro na família. Sim ou não, maridos? Sim. Não é? Você tem que investir tempo, você tem que dar atenção. Você tem que olhar, você tem que conversar, você tem que se relacionar. E você precisa investir financeiramente. Não existe você falar que ama e que tem uma aliança se você não investe. É por isso que eu não entendo determinados relacionamentos que não deveriam ser relacionamentos. Esse homem, ele investiu tempo e investiu dinheiro. Ele começou com aquilo que ele tinha nas mãos dele, mas quando ele viu necessário, ele investiu dinheiro. E nós? Faz quanto tempo que nós não fazemos estas coisas? Enquanto eu meditava nessa palavra, eu comecei a pensar, Senhor, como nós vamos ser uma cidade diferente quando nós começarmos a praticar estas coisas? Quando nós começarmos a olhar para o nosso vizinho, quando nós começarmos a olhar para aquele cara que é usuário de droga e que fica ali o tempo todo, quando nós começarmos a olhar pelos imigrantes que chegam de todos os lugares aqui em Várzea Grande, em Cuiabá, como nossa vida, nossa igreja, como todos nós vamos mudar quando nós tivermos esse olhar
diferente para estas pessoas. Quando nós nos movermos para fazer algo por estas pessoas. Eu quero que você comece a abrir o seu entendimento para aquilo que Deus quer usar a sua vida para fazer. E Jesus disse para esse homem: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então, o que temos? Uma pessoa em estado de sofrimento, que é o homem. O diabo causou o sofrimento daquela pessoa? Pecado original? Talvez. Sim, com certeza. João 10,10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos uma pessoa em estado de sofrimento. Número 2, nós temos duas pessoas religiosas. Quem são elas? O sacerdote e o levita. O que eles fizeram? Nada. Eles se afastaram. Quantos de nós estamos praticando isso? Não fazemos nada e nos afastamos. Passamos de largo. E a outra pessoa é o samaritano. Uma pessoa que inclusive era rejeitada pelos religiosos da época. Um samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos. E queridos, mas foi esse samaritano que fez. Primeiro ponto, passou perto do homem, ele não se afastou. Segundo, viu a situação. A Bíblia diz que ele viu aquela situação. Ele enxergou com os olhos, com outros olhos. Ele viu com os olhos do coração. Terceiro ponto, ele teve compaixão. Compaixão. Ele se aproxima e ele usa o que tem nas mãos para aquele momento. Olha o vinho, seu próprio animal. Ele investiu tempo, investiu recurso. E não parou por aí. O quarto ponto, ele levou o homem para um lugar seguro, que era hospedaria, e tratou dele. Ele tratou desse homem. Ele ficou com ele. Novamente, tempo e recurso. Ele se envolveu com aquele homem por mais de um dia. No versículo seguinte diz, versículo 35, no dia seguinte. Significa que ele ficou com aquele homem de um dia para o outro. Ele investiu tempo e recurso. E o último ponto, ele se envolveu até o fim do processo. Entregou aquele homem em um lugar onde pudesse ser cuidado. E estava disposto a continuar investindo naquela vida o seu tempo e o seu recurso. Nós podemos ter vidas completamente transformadas e saradas, se nós enxergarmos verdadeiramente quem é o nosso próximo. A que conclusão nós chegamos, então, com essa resposta de Cristo? Que Ele quer que eu e você façamos o mesmo. Ele quer que nós venhamos a acudir os pobres, os necessitados, os machucados, aqueles que estão jogados à beira do caminho, aqueles que estão jogados no caminho. Ele quer que nós venhamos a estender uma mão. Ele quer que nós, em alguns casos, os peguemos e curemos as suas feridas e alimentemos eles e vamos investir neles nosso tempo, nosso recurso, os nossos bens, tudo aquilo que nós temos, para que o Evangelho seja pregado como ele deve ser pregado. Porque é muito lindo nós falarmos da obra do Senhor, enquanto as pessoas estão morrendo do nosso lado, precisando de ajuda. E nós não fazemos nada, muitas vezes. O próximo slide diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras. Diga assim: eu fui criado em Cristo Jesus para boas obras. Você não foi criado para você ficar querendo um monte de coisa na sua vida. Já viu gente que não tem o que inventar? Aí ela fica querendo isso, querendo aquilo, e hoje com rede social e tantas coisas, e online, e vendas, e isso e aquilo, ela não precisa, mas ela fica querendo, e atrás daquilo ali ela vai, ela dá a vida, e ela ama aquilo, e ela se entrega por causa daquilo, e o foco dela está naquelas coisas. Sabe o que acontece? Nós não fomos criados para isso. É por causa disso, tantas pessoas infelizes, tantas pessoas insatisfeitas, tantas pessoas mal agradecidas. Porque nós fomos criados para boas obras. Seguindo a leitura, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos criou para as boas obras, para que a gente ande fazendo estas boas obras enquanto nós estamos no mundo, completando no nosso corpo os sofrimentos de Cristo. É isso. O propósito da nossa salvação é que venhamos a ser instrumento de salvação, cura, restauração para outras pessoas, como foi esse samaritano. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele disse: agora vocês têm todo o poder nos céus e na terra, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês vão ensinar, vocês vão batizar, vocês vão fazer a obra em meu nome, e eu vou estar com vocês todos os dias da minha vida, da vida de vocês, até a consumação do século. Então nós fomos criados para andar fazendo as boas obras. Tiago 1,27 fala: a religião pura e sem mácula para com o nosso Pai, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Simples, não é? Qual a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus, para com o nosso Pai? É servir aqueles que necessitam e guardar a nossa vida da vaidade e das coisas desse mundo. Próximo slide diz assim: o seu próximo é qualquer pessoa que esteja próximo a você e precisa de ajuda. Talvez eu estou aqui falando, você está se lembrando de uma companheira sua de trabalho, ela precisa de ajuda? Ajude-a. Faça por ela aquilo que ela está necessitando. Muitas vezes não é comida, não é roupa, mas é uma palavra, é uma oração, é um envolvimento com aquela vida que ela está necessitando de ajuda. Ela necessita de alguém para ouvi-la. E é você que tem que fazer isso. E não dizer assim: não quero me envolver com isso, e passar longe. Não, você foi criado para fazer boas obras. Você só vai encontrar, escute o que eu estou te dizendo, felicidade, alegria plena em Jesus e fazendo a vontade do Senhor.
Você só encontra assim. Sabe, quando você começar a fazer estas coisas, as pessoas vão dizer assim: agora você está tão esquisito. Está se envolvendo com um monte de gente, fazendo tanta coisa. Ai, para que isso? Não tem problema. Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você foi criado para isso. Sabe, quer se sentir satisfeito e pleno? Faça isso. Quantos casa de amparo, casa de apoio existe em Várzea Grande? Muitas. As pessoas que estão lá, muitas vezes não estão precisando de comida, nem de bebida, nem de uma roupa. Algumas sim. Mas a grande maioria precisa de alguém para ouvi-las. A grande maioria precisa que você faça uma oração com ela. A grande maioria precisa que você as evangelize, porque elas podem morrer sem Cristo. Graças a Deus, nós somos um estado abençoado, apesar de todas as coisas. Nós somos pessoas que ainda podemos dizer assim, um ou outro vive numa situação de fome, mas são poucas pessoas. Nós temos as coisas, nós temos condições, mas o que mais a humanidade precisa é de Jesus. E você precisa entender isso. É isso que a humanidade está precisando. Você é aquele que tem que parar de julgar e falar: ai, ó, tá desse jeito por causa disso, disso, daquilo outro. Esquece. Você era quem quando você encontrou Jesus? Por que que você quer apontar? Por que que você quer rejeitar? Por que que você quer se colocar como um juiz? Nós não éramos nada. Hoje, pela graça de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas a gente precisa reconhecer que isso foi uma manifestação de graça, de um favor. Não é mérito nosso. Então, por que nós julgamos estas pessoas? Eu quero te perguntar quantas famílias moram na sua rua, que tem uma mãe aflita que chora por causa do filho que está perdido nas drogas. E eu quero te perguntar, por que você ainda não aproximou dessa mãe? E você não fez uma amizade com ela? Para que você possa pregar o evangelho a ela. É assim que evangeliza. E quando você for até estas pessoas, escute, fale menos e ouça mais. Um defeito grave que cristãos religiosos, eles gostam de falar e falar e falar. Parece que eles têm uma necessidade de mostrar o conhecimento. Essas pessoas não estão nem aí para o que você sabe. Elas querem que você as ouça, as escute. Se você fizer isso, uma vez, 2, 3, 4, 5, demonstre amor. Dê algo para ela. Se envolva com ela. Sabe o que vai acontecer? O coração dela se abre para o evangelho. Mas se você já chega lá com blá, 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 meu Deus, aquela pessoa não quer te ver. Nunca mais. Aí tem gente que diz assim: ah, eu tentei ganhar fulano para Cristo, mas não deu certo.
Muitas vezes, querido, você falou mais do que o homem. A gente tinha um ditado, né? Os antigos aqui, os mais velhos como eu, mais que o homem da cobra. Você falou, e daí? Existe sim um evangelismo onde Deus pode usar sim sua vida para você falar de uma maneira mais incisiva, direta da palavra de Deus. Eu fui ganha para Cristo através de um evangelista que falou a palavra para mim assim. Ele simplesmente me disse sobre o céu e sobre o inferno, e disse que eu iria para o inferno. Mas Deus sabe porque usou a vida dele para comigo assim, porque eu não era muito fácil. E tinha que ter algo que chocasse com tudo que eu sabia, para que eu pudesse abrir o meu coração para querer conhecer o Deus da Bíblia. Porque eu conhecia deuses, os deuses das filosofias, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo, os deuses da nova era. Eram esses os deuses de madeira, de pau, de gesso. Mas eu não conhecia o Deus da Bíblia. Então, se o Espírito Santo não dirigir você assim, não faça esse tipo de evangelismo. Você não vai curar o homem que está morto ali na estrada. Você vai acabar de esbagaçar ele ali. Porque ele vai entender, não tem jeito para mim. Eu não consigo. Porque você muitas vezes se aproximou dele com uma religião, e essa coisa toda vai parecer para ele um fardo. E de fato, sem o Espírito Santo é um fardo. Sem uma vida no Espírito é um fardo. Essa pessoa, ela é um homem natural ou uma mulher natural, ela não vai entender o que você está falando. Mas tem uma linguagem que todo ser humano e animal entende: a linguagem do amor. Qual a linguagem que seres humanos e animais entendem? A linguagem do amor. Vão passar céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. E o amor é o dom superior a todos. O próprio Deus é o amor. Então, o que esse samaritano fez, que foi o diferencial na vida desse homem? Diga assim: ele o amou. E como que ele demonstrou esse amor? Se importando com ele, cuidando dele. A palavra do Senhor aqui, nessa passagem bíblica, não diz que ele pregou uma palavra. Em algum momento fala disso? Não. Então está na hora da gente se atentar para a simplicidade do Evangelho. Seguindo a leitura, não nos afastamos delas, dessas pessoas, mas nós nos importamos com o seu sofrimento, com a sua dor. Querer o bem e praticar o bem para com aqueles que necessitam. Se temos fé em Deus, se eu e você, nós temos fé em Deus, no sacrifício de Jesus por nós, no nosso chamado como cristãos, coloquemos em prática a nossa fé. Ela atua pelo amor e não há distinção de pessoas. Vamos ver aqui? Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Se você diz que você tem fé, a tua fé deve atuar
através do amor. Nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar o rico, o pobre. Ele quer salvar o viciado. Ele quer salvar o perdido. Nós temos que olhar para o nosso próximo. Hoje mesmo, agora mesmo, o Senhor está colocando o próximo na sua mente. Essa semana ainda, você vai estar em contato com esse próximo. Seja ele um homem, uma mulher, um adolescente, um jovem, um idoso. E você vai ser o instrumento de Deus para a salvação dessa pessoa. Você vai decidir porque você quer, mas porque você se entregou a Deus. Nós estamos falando de uma entrega. Porque você ama a Deus, você decide também amar o seu próximo, a fazer o melhor por ele. E você não tem como dizer que você tem fé em Deus, que você ama a Deus, se você não se entrega ao seu próximo. Seguindo, conclusão que nós chegamos. Quantas pessoas sofrendo ao nosso lado e nem fazemos caso disso? Pessoas que estão sem esperança. Quem é seu próximo? Quem é seu próximo? Será que temos amado a Deus verdadeiramente e nos entregado a Ele ao ponto de amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos? São dias de reflexão. E para encerrar, eu quero que você leia comigo Mateus 25, do 31 ao 46. Esse não está no slide. Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não os socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que, sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos estar orando agora. Existe um despertar do Espírito Santo para nós. Um despertar do Espírito de Deus para o verdadeiro Evangelho. O apóstolo João diz assim: filhinhos, não ameis só de palavras, mas amem de fato e de verdade. Isso porque eu não entrei no assunto ainda de amar os seus inimigos. Mateus, nas bem-aventuranças, fala sobre nós amarmos os nossos inimigos. Fala sobre nós orarmos por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem. Deus está despertando a nossa igreja para que nós tenhamos a motivação correta no nosso coração. É por isso que o Senhor quer que nós venhamos a nos entregar a Ele, que nós venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, porque Ele é a coisa mais importante para nós. Ele é aquele que te chamou para que você deixe tudo de lado, até mesmo você. E sabe quando você vai encontrar alegria? Quando você vai encontrar motivo para prosseguir na sua vida? Quando você se envolver com o seu próximo, com pessoas que realmente precisam. Aqui nós não estamos falando de um clubinho ou de uma reuniãozinha, que você se reúne ali com os amigos que você gosta e que você tem afinidade. Não, nós estamos falando de necessitados, de perdidos, como um dia eu fui e como um dia você foi. Você precisa entender que alguém orou por você, alguém jejuou por você, alguém chorou por você. Quantas e quantas vezes você já chorou por alguém? Alguém que você vê que está indo pelo caminho errado, que está perdido, que está abandonado. Alguém que você sabe que está indo para o inferno sem Cristo. Quantas vezes? Sabe, você fica tentando prazer em tantas coisas. E o Senhor disse assim: faça isso e você vai viver. Perca a sua vida por amor a mim e viverá.
a sua vida, por amar você mesmo, e você morrerá. Isso é o Evangelho. Que você possa cantar esta canção. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, Entrega tudo que você é ao Senhor. eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, Porque você é dele. pois eu sou teu Ele é seu. e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora.
tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia se renovar sobre nós a cada manhã, pelo Senhor estar abrindo os nossos olhos para o verdadeiro Evangelho, para com a simplicidade, profundidade e unção nós possamos cumprir o nosso chamado, não mais com uma motivação errada, mas com uma motivação certa, e como igreja glorificarmos o teu nome aqui na terra, porque somos cooperadores seus, somos ministros do teu Evangelho. O Senhor nos constituiu como reis e sacerdotes, a fim de proclamarmos a virtude do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor nos criou antes da fundação do mundo para as boas obras, para que andássemos nela. E se até hoje, Senhor, temos amado apenas de palavra, queremos colocar em prática a nossa fé, a fé que atua pelo amor, porque a fé sem obras ela é morta. E se nós queremos viver uma vida e uma vida abundante, precisamos viver esse Evangelho. Declaramos nesta noite que tudo que temos, tudo que somos, nós entregamos a Ti, para que o Senhor possa usar as nossas vidas em benefício do Teu reino. Declaramos nesta noite que tiramos os nossos olhos de nós mesmos, da nossa vida egoísta, da nossa vida pobre e carnal, sempre doentes e atormentados, sempre levados de um lado para o outro, sempre insatisfeitos e ingratos, como se o Senhor tivesse obrigação de nos dar alguma coisa, sendo que o Senhor nos deu tudo. Abre os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar a profundidade do nosso chamado e compreendermos a expressão exata do amor de Deus, que é Jesus Cristo crucificado, mas ressuscitado, glorificado, assentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar vivos e mortos, diante do qual eu e você, esta igreja, este povo, estaremos um dia. Oh Pai, abre os olhos do nosso coração, para que possamos compreender a profundidade, a extensão, a largura, a altura do Seu amor pela humanidade.
que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Cabe a cada um de nós abrir as nossas bocas, colocar a nossa vida à disposição do Teu Evangelho, para que o Senhor possa nos usar. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta de uma vida medíocre, de uma vida pobre e insatisfeita. Desperta tu que dormes, que as mulheres despertem, que elas passem a amar verdadeiramente aqueles que necessitam, mulheres que amam outras mulheres, que se importam com as vidas, homens que amem outros homens, que se importem com as pessoas, que nós venhamos a amar as famílias. Que vida medíocre que nós levamos, dia após dia. Sabe por que essa cidade ainda não foi transformada? Porque nós amamos a nós mesmos ainda. Mas o Senhor, quando Ele dá a palavra, Ele dá o Espírito. E com o Espírito vem o poder. O Espírito, Ele é o poder de Deus dentro de nós. Poder para nos transformar de seres humanos egoístas, fracos, em pessoas cheias de Deus, do poder de Deus, da força de Deus, da ousadia de Deus, do amor de Deus, da capacitação do Senhor. Estas coisas, elas não são nossas, elas não estão em nós, mas é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus ser manifestada em Várzea Grande. Permita o Espírito Santo abrir os olhos do seu coração, para que você possa enxergar a esperança do chamamento de Deus para a sua vida. Sabe, muitas vezes ficamos preocupados que vai faltar para nós, que vai faltar para a família, que vai faltar isso, faltar aquilo, e ficamos correndo apenas atrás dessas coisas e não buscamos a Deus. E não nos importamos com aquilo que Deus importa. Desperta. Quem é o seu próximo? Essa semana mesmo você pode ter a alegria de ver uma alma se convertendo. Essa semana mesmo você pode ter a alegria de levar alguém para a casa de oração. Essa semana mesmo, você pode começar um grupo de 2 ou 3 pessoas junto com você, um grupo de amizade, das suas amigas, que não tem Cristo, e ali você estender a sua amizade, mulher, para que essas pessoas conheçam o Evangelho através de você. Essa semana mesmo, você pode jejuar por uma pessoa. Essa semana mesmo, você pode visitar apenas uma pessoa. Domingo que vem, você pode trazer alguém nessa reunião. Domingo que vem, você pode pegar o seu animal, como o samaritano pegou o animal dele e colocou alguém em cima daquele animal e levou para um lugar onde aquela pessoa pudesse ser cuidada. Essa semana mesmo você pode pegar o seu Uber e dizer para o seu colega ou a sua colega: eu posso passar tal horário lá na sua casa para você ir para o culto comigo? Essa semana mesmo você pode pegar o seu carro e fazer 2 viagens e trazer pessoas doentes e feridas e atormentadas e
sujas, maltrapilhas e até mal vestidas. Você pode fazer 2 viagens e trazê-los? Esse é o Evangelho. Não tem preço a alegria de ser usado por Jesus. Você não tem alegria maior do que essa. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Jesus virá um dia e colocará os bodes de um lado e as ovelhas de outro. Eu não sei o que você entende por isso, mas eu entendo literal. Se todas as vezes que eu tive a oportunidade, e eu estou tendo os meus olhos abertos mais ainda agora, mais ainda, porque eu já tinha, e eu neguei de fazer algo para ajudar alguém, foi a Cristo que eu neguei. Pense nisso. Pense que você é cooperador de Cristo. Diga cooperador. Mais forte, cooperador. Você não é um consumidor de palavra. Você não é um consumidor de bênção. Você não é um consumidor de favor de Deus. Não, você é um cooperador de Cristo na obra do Evangelho. Abre os teus olhos, os campos estão brancos. Você pode se preparar agora. O Espírito Santo, ele te capacita agora, para que você coloque em prática o amor de Deus que está dentro de você. Não diga, eu não sei falar. Não diga isso. Essa é a desculpa mais esfarrapada. Não diga isso. Você pode amar as pessoas sem dizer uma palavra. As pessoas vão sentir o seu amor e elas vão abrir o coração para Jesus. Escute o que eu estou te falando. Eu quero encerrar nesse momento. Eu gostaria que você levantasse suas mãos para cima e eu quero orar com você. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por estar despertando a tua igreja para o verdadeiro Evangelho. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui ainda e a chance que o Senhor está nos dando agora. Prepara cada um de nós, Senhor, para a grande colheita que o Senhor já quer começar a fazer. Na verdade, Senhor, eu sinto no meu espírito agora que o Senhor quer nos dar um pequeno treinamento este ano. E aqueles que se dispuserem a serem treinados pelo Senhor, a exercitar os dons do Espírito Santo, o Senhor estará capacitando cada um para receber mais e mais almas para cuidar. E o Senhor vai nos capacitando para a sua boa obra. Por isso, Senhor, adestra as nossas mãos para a batalha. Tira de nós todo empecilho e desculpas. Caiam por terra em nome de Jesus. Que nós possamos, Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de sermos chamados seus filhos e seus cooperadores nessa missão da grande colheita desses últimos dias. Deus, nós estamos vivendo sim um tempo de restituição. E eu tenho, Senhor, sonhado os teus sonhos. Muitas vidas convertidas
para Jesus. Mas sei, Senhor, que o Senhor conta conosco, o Senhor conta comigo. E eu digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que cada um de vocês possa dizer isso ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Abrace o seu irmão do seu lado. Diga para ele até semana que vem. Não falte culto.